Doutor Destino é uma das maiores apostas a aparecer no filme de Pantera Negra 2 e um dos maiores vilões a aparecer nas próximas sagas da Marvel. Mas afinal de contas, quem é esse tal Doutor Destino e por que ele é tão perigoso? É isso que eu vou te explicar no vídeo de hoje. E aí, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Mundo CM. Galera, pode escrever aí, Doutor Destino vai ser um dos maiores vilões a aparecer nas próximas sagas da Marvel, quem sabe até maior que o próprio Kang. Mas o que torna esse cara tão perigoso? E qual é a conexão dele com as próximas sagas da Marvel? De onde esse cara surgiu? É isso que eu vou te explicar agora. Mas antes de a gente começar, você já sabe, né? Já deixa aquele like caprichado agora no início do vídeo. Você sabe que esse tipo de vídeo dá uma trabalheira para fazer, de pesquisa, roteiro, edição, gravação, e tudo que eu te peço é só para você deixar o like, porque isso me ajuda demais a levar o vídeo para mais pessoas. Então se você puder me dar essa força, eu fico muito grato de coração. Agora sim, bora conhecer mais sobre esse Doutor Destino. Victor Von Doom, ou Dr. Doom, ou até Doutor Destino, é um dos vilões mais antigos e mais clássicos do universo da Marvel. Só pra você ter uma ideia, a primeira vez que esse cara apareceu foi nas HQs do Quarteto Fantástico de 1962. Ou seja, esse cara é antigo. E ele apareceu do nada, tipo, do nada mesmo. Ele simplesmente começou a seguir o Quarteto Fantástico e tentou aprisionar eles. E assim, sem nenhum motivo aparente. Mas então, em um momento, o Reed Richards ouviu a voz dele e achou aquela voz muito familiar. Foi aí que ele descobriu que se tratava do Victor Von Doom, um parceiro dele da época de faculdade. Foi aí que foi explicado que Victor Von Doom, na época da faculdade, quando ele ainda fazia com o Reed Richards, ele estava tentando fazer alguns experimentos aí, tentando juntar ciência com magia, para que ele conseguisse fazer com que a forma astral de qualquer pessoa pudesse entrar em outra realidade. Mas acabou que esse experimento deu muito errado e rolou uma mega explosão ali que acabou desfigurando todo o rosto dele. E obviamente ele acabou sendo expulso da faculdade por conta disso. Então depois disso ele saiu vagando pelo mundo e foi até o Tibete em busca de conhecimento sobre magia. Mas nessa HQ não contava toda a origem dele, falava brevemente só o que tinha rolado na época da faculdade pra frente. A origem dele só foi explicada de fato na HQ do Quarteto Fantástico Anual número 2. Nessa HQ é contada de que o Victor ele nasceu em um lugar chamado Lativéria e nessa época a mãe dele já tinha morrido e apenas o pai dele estava vivo. E o pai dele era uma espécie de curandeiro do local. Por isso, o barão da cidade chamou ele para curar a esposa dele que estava muito doente. Só que quando ele chegou lá, ele disse de que não tinha muito o que fazer, de que ela iria morrer de qualquer forma. Então o barão culpou o pai do Victor por não ter ajudado a esposa dele e por conta disso ele teve que fugir junto com o Victor para não morrer nas mãos do barão. E nessa época onde ele estava fugindo do barão, ele passou por maus bocados. Ele estava junto com o Victor nos braços e ele teve que dormir em qualquer lugar, se escondendo em qualquer buraco, sem comer e ainda tendo que suportar temperaturas extremamente baixas. Até que finalmente ele foi encontrado por um amigo dele que ajudou tanto ele quanto o Victor. Porém, por conta de todo esse período, ele estava muito fraco e ele estava realmente quase morrendo. E não é à toa que ele infelizmente morreu. Depois disso, nasceu um ódio gigantesco dentro do Victor e ele jurou vingança pela morte do pai dele e pela morte da mãe dele. Então, no desespero dele encontrar qualquer coisa que pudesse ajudar ele a se vingar do que foi feito com ele e com os pais dele, ele começou a procurar alguma coisa nas coisas da mãe dele, até que ele encontrou alguns artefatos mágicos. E foi aí que ele descobriu de que a mãe dele, na verdade, era uma feiticeira. Então ele acabou se dedicando de corpo e alma ao estudo de magia
mas também de ciência. E ele acabou descobrindo uma genialidade dele dentro dessas duas áreas que ele nunca imaginou ter. E essa genialidade toda acabou chamando a atenção do mundo inteiro. E por conta disso, alguns professores de uma faculdade nos Estados Unidos chamou ele para ir para aquela faculdade. E lá ele conheceu pessoas tão geniais quanto ele, como por exemplo, Reed Richards. Então, como ele era um grande estudante de magia, ele começou um pequeno experimento pessoal dele dentro da faculdade, onde ele tentava de alguma forma fazer com que a forma astral de uma pessoa pudesse entrar em outras dimensões. Mas por que disso? Por que desse experimento? Muito simples, porque ele queria invocar o próprio Mephisto para desafiá-lo. E por mais que pareça que a arrogância dele foi longe demais, achando que ele poderia bater de frente com o próprio Mephisto, na verdade tinha um bom motivo por trás. E esse motivo era sua mãe. Ele ficou sabendo um pouco mais pra frente de que a mãe dele, pelo fato de ser feiticeira, ela acabou fazendo uma besteira muito grande aonde ela morava e por conta disso ela foi assassinada e foi condenada ao inferno. Por isso ele estava buscando alguma forma de fazer com que ele pudesse invocar o próprio Mephisto na dimensão dele, ou seja, na nossa, para desafiar o Mephisto e conseguir liberar, ou seja, libertar a alma da sua mãe. Porém, o Reed Richards ele viu as anotações que o Victor tinha feito e alertou ele de que os cálculos estavam errados e de que poderia dar errado. Mas obviamente o Victor não deu ouvidos a ele. Bom, você já imagina o que aconteceu depois disso, né? Sim, exatamente o que eu tinha te contado no início do vídeo. Foi aí que rolou aquela explosão, o rosto dele foi desfigurado, ele foi expulso da faculdade e então ele começou a vagar pelo mundo aí meio sem rumo, mas de alguma forma procurando uma resposta para as dúvidas dele. Então é assim que ele chega até o Tibete e ele encontra alguns monges lá que lidavam com magia. Então esses monges ensinaram magia para ele e depois de um tempo ele se aperfeiçoou e se tornou um mestre em magia. Inclusive é de lá que ele criou a sua armadura extremamente resistente e também a sua máscara de ferro, colocando ela ainda quente seu rosto e dessa vez se fundindo com o seu próprio rosto. E aí nasce de vez o Doutor Destino. Então agora, dotado de uma magia que ele nunca imaginou ter, todos os anos no aniversário da mãe dele, ele invocava o Mephisto, desafiava ele para ver se uma hora ou outra ele conseguia libertar a alma da mãe dele. E paralelo a isso, ele cumpriu com a palavra dele, ele voltou até Lativéria e tomou o controle da cidade, se tornando o governante de lá. E ele era admirado por todos, mas também era temido por todos. Mas o plano dele não era governar somente Lativéria, ele queria governar o mundo inteiro, porque ele acreditava de que só ele era capaz de governar o mundo para prosperidade. E essa é a típica história daqueles vilões que não acreditam de que realmente são os vilões, de que na verdade eles são os heróis, mas que eles são os heróis incompreendidos, assim como Thanos pensava dele mesmo. E isso por si só já colocava ele aí como um vilão para o mundo inteiro. Mas ainda tinha um ponto que agravava ainda mais essa situação. E esse ponto era a relação dele com o Reed Richards, porque ele culpava o Reed Richards por achar que ele sabotou o experimento dele, por achar que o Reed Richards tinha inveja dele por ele ser mais inteligente, sendo que na verdade era totalmente o oposto. Quem tinha inveja era o próprio Victor, e isso ficou claro lá no arco de Guerras Secretas. Então essa rivalidade dele com o Reed Richards só foi crescendo e crescendo ao longo do tempo, e isso foi se expandindo para todos os heróis do universo Marvel, e assim ele foi se consolidando como realmente um vilão. E o fato dele acreditar de que ele era o único que poderia governar o mundo para prosperidade fez ele começar uma busca incessante por poder.
inclusive roubando o poder de outras pessoas. Como por exemplo, quando ele roubou toda a energia cósmica do Surfista Prateado, tornando ele ainda mais poderoso. Inclusive, o Surfista Prateado ele é um personagem muito presente nas histórias do Quarteto Fantástico e nas histórias do Doutor Destino. Mas o único momento em que o Victor realmente se tornou muito, mas muito poderoso foi no arco de Guerras Secretas, onde ele tomou os poderes de uma entidade chamada Beyonder e se tornou literalmente um deus onipotente. Então começou a entender como que a história dele se conecta com o CM, porque o último filme dessa saga do multiverso é o filme de Guerras Secretas. Então é muito possível que depois desse filme o Victor se torne o próximo grande vilão das sagas da Marvel. A propósito, se você não sabe o que foi que rolou nesse arco de Guerras Secretas e o que foi que ele fez, eu vou deixar um vídeo aqui nos cards onde eu conto com mais detalhes o que foi que rolou. Porém, um momento bem interessante nas histórias do Doutor Destino e do Quarteto Fantástico foi quando a filha da Sue Storm e do Reed Richards nasceu. Porque quando a Sue estava próxima de dar à luz ao filho dela, ela passou por uma situação bem complicada, pois ela estava na zona negativa, e se ela desse à luz ali, tanto ela quanto o bebê iriam morrer. Então, para tentar salvar ela, o Quarteto Fantástico vai até o Victor e pede ajuda para que ele faça o parto da Sue. Então ele, usando uma combinação de magia e ciência, ele consegue fazer o parto dela, salvando tanto ela quanto a criança. E a única exigência do Victor era que eles batizassem a menina com o nome de Valéria, que foi o grande amor da vida dele desde a época que ele morava em Lativéria. E o louco é que essa menina era a única coisa que ligava de forma positiva o Quarteto Fantástico com o Doutor Destino, porque o Victor ele criou laços realmente paternais com essa menina. Ele era uma espécie de padrinho para ela, principalmente pelo fato dele admirar demais a inteligência da criança, que por muitas vezes superava a inteligência do próprio Reed Richards e do próprio Victor. E em falar em criança, um outro fato também bem interessante rolou no arco de Vingadores: A Cruzada das Crianças, que foi um pouco depois do arco da Dinastia M, aquele momento onde a Feiticeira Escarlate ela acabou com todos os mutantes da Terra, lembra? E por acaso do destino, o filme de Doutor Estranho 2 tem parte do seu enredo baseado nesse arco da Dinastia M. Ou seja, olha mais uma vez as conexões surgindo. Porque depois desse arco, a Feiticeira Escarlate, ela perde as suas memórias e ela vai parar justamente em Lativéria. E aí é nesse momento que o Victor, ele conhece ela e seduz ela para que ela se casasse com ele. Porém, quando os Vingadores descobriram de que se o Victor colocasse as mãos no poder dela, ele ficaria invencível, foi nesse momento que os Vingadores e os Jovens Vingadores foram atrás dele. E aí entra mais uma conexão do UCM com o Doutor Destino. Afinal de contas, os Jovens Vingadores eles estão sendo apresentados pra gente agora. Então é muito possível que num futuro comece uma caçada aí dos Jovens Vingadores atrás do Victor Von Doom. Então você percebe que o Doutor Destino ele tá no centro de praticamente todas as histórias que estão rolando dentro do UCM. E talvez a primeira história que a gente veja ele ser introduzido seja agora no filme de Pantera Negra 2. Até porque saiu uma arte conceitual mostrando uma suposta cena pós-créditos do Victor junto com outro cara, aonde dizia de que o Victor estaria por trás de uma expedição que buscava vibrânio no fundo do mar e que essa expedição tinha junto a Hayley Williams, a Coração de Ferro, e era assim que ele iria começar de forma não intencional ou intencional uma guerra entre Namor e Atlantis contra Wakanda. Então é bem possível que agora no filme de Pantera Negra 2 nós possamos descobrir no final de que quem estava por trás de tudo isso era uma pessoa que a gente já conhecia,
o próprio Doutor Destino. Então ele com certeza pode ser uma ameaça gigantesca para o nosso universo nas próximas sagas da Marvel, até porque em questão de magia ele se compara com o próprio Doutor Estranho, e em questão de inteligência ele se compara ao próprio Tony Stark, e em questão de genialidade ele chega muito próximo do próprio Reed Richards. Então, de forma bem resumida, esse é o Doutor Destino e, bom, agora você já sabe o quão perigoso ele é. E se alguém um dia perguntar pra você quem é esse cara, bom, agora você já sabe. Mas e aí, você tá empolgado pra ver o Doutor Destino agora no filme de Pantera Negra 2 ou dentro do UCM? Bota aí nos comentários. E pra você que já faz parte da nossa família, meu obrigado de coração por você ter me acompanhado em mais um vídeo. Um abraço fortíssimo pra cada um de vocês. Te vejo no próximo vídeo, hein? Fica ligeiro. E tchau!